Vamos começar a falar o seguinte, sem Série A. Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Os times se enfrentam no Morumbis. Esse jogo que é às 9h30 da noite. 9h30 da noite. Logo depois de São Paulo e Flamengo, já faço convite para vocês. Liguem aqui no Sport TV, porque estaremos aqui com a edição deste sábado do Troca de Passes. Antes de mostrar a escalação do Flamengo para esse jogo do Morumbis, deixa eu passar para vocês aqui o seguinte, né? Porque o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu uma entrevista e ele falou sobre a situação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Vamos dar uma olhada no que disse. Ah, não, tá aí, ó. Aí, ó. Ele se encontrou no grupo, né? Foi um encontro com o grupo Advocacia Rubro-Negra. E ele falou sobre a questão do Gabriel. O que ele disse foi, resumidamente, é o seguinte: ele é obrigado a tomar decisões. O Gabriel não teve um bom ano em 2023, que ele considera, assim, o Gabigol um dos maiores ídolos da história do Flamengo, né? Nessa era pós-Zico, o Gabigol é a grande referência para ele, para a torcida do Flamengo, mas que ele não pode aceitar e dar ao Flamengo o ônus de um contrato de 3 anos para um jogador que não desempenhou em 2023 com valores altos, né? Que é o que o pacote Gabigol acaba acarretando. Então, ele foi na linha que ele já vem adotando, né, nos últimos tempos. Os dirigentes do Flamengo têm sido muito... andado na mesma linha. Eles têm andado na mesma linha e não mudou muita coisa no que vinha sendo dito, né, moço? Não, assim, é difícil a gente contestar uma fala de um dirigente que vai na direção de responsabilidade financeira e de administração do elenco e de um processo de renovação com base em mérito e em desempenho. É difícil você contrapor uma... A gente debatia o Gabigol algumas semanas atrás aqui, a gente falava exatamente isso. Agora, que não é confortável a posição do dirigente. A cada vez que o Gabigol vai aquecer atrás do gol do Maracanã, é um frisson na arquibancada. Mas e o próprio Landim precisa assumir, né? De um lado ou de outro, ele vai ter que assumir isso. Porque daqui a pouco, né? Daqui 2 anos, no final de um contrato de 3, por exemplo, se o Gabigol continua não rendendo, fala, mas quem é que renovou o contrato? Ele já não vinha rendendo. E a pretensão salarial não é baixa, o custo não é baixo. É que o frisson na arquibancada mostra... O próprio Landim, nessa conversa, ele admite. Para muita gente que não viveu o início dos anos 80... é o maior ídolo que eles viram atuando no Flamengo. Agora, é por isso que surpreende... Aí entra num terreno espinhoso. Eu ia evitar, mas já entrei. Eu gosto quando você entra num terreno espinhoso. Assim, é por isso que chama a atenção... Com toda a classe. É por isso que chama a atenção, assim, porque essa direção do Flamengo, quase sempre que ela assumiu compromissos altos, valores importantes, o clube nunca deixou de cumprir e estava sempre dentro de um projeto financeiro muito responsável. E as declarações envolvendo o Gabigol, elas seguem essa linha, né? De não cruzar a linha, de não jogar fora todo o planejamento financeiro. É por isso que chama um pouco a atenção a forma como está sendo conduzido o projeto do estádio. Porque se assume um compromisso altíssimo, se compra um terreno a partir de um processo de leilão, feito após uma desapropriação da prefeitura que obriga a construção de um estádio, e aí quando você vai olhar, os sócios do Flamengo estão aprovando a compra de um terreno de 138 milhões de reais, que pode ter um valor acima, para um estádio que? Qual a capacidade? Ninguém sabe ainda. Qual o custo que ele vai ter? Exato, ainda ninguém sabe. Qual é o projeto de construção do estádio por quanto tempo? Ainda ninguém sabe. Qual o impacto que isso vai ter na capacidade de investimento do futebol do clube? Ainda não está claro para ninguém. Então, é uma quantidade de interrogações e uma pressa para adquirir esse terreno. A gente sabe que tem várias questões políticas também envolvidas ao redor disso, que surpreendem, que parecem um contraste. O olhar para esse projeto parece contrastante com todo o restante do que foi a condução do clube nesse período. É óbvio que o torcedor do Flamengo sonha com o estádio, mas, por vezes, parece ter um assodamento em se caminhar na direção de algo que tem muitas interrogações para um projeto que é grande demais e que envolve uma quantidade de recursos que, para qualquer clube, ele pode inviabilizar uma sustentabilidade, ou ao menos uma caminhada nesse nível de excelência esportiva. É muito delicado o tema. Por isso que parece, ao menos para quem observa de fora, parece um contraste. É um passo grande demais. Mas, ao mesmo tempo, assim, tem que ser, eu acho que tem que ser, de cada um. Eu olhando, o Landim, ele também, eu acho que é um cara admirável, assim, da inteligência, dessa maneira administrativa de levar.
e daquilo que já foi, eu acho que está num tom, assim, até aceitável. Que não é fácil para ele falar, e fala abertamente, né? Ele fala claramente, pelo amor de Deus. Mas fazer o que a arquibancada quer. É, lógico, eu não estou aqui para tomar decisão apenas por gratidão. Sim. Né? E eu acho que tem também a questão do Gabigol de poder, às vezes, abrir mão de algo. Tanto que esse ano a mais, ele oferece um baita de um salário, sem nenhum gatilho, sem nada, assim, que o Gabigol, independente de produtividade, ele teria um salário muito bom. Então, se às vezes não vem resposta de algum outro lado, ele vai ter que tomar uma decisão. Mas eu acho que está caminhando para um ponto que, mesmo que não renovem, vai ter um entendimento para isso. Né? Independente do que vai acontecer, se o Gabigol vai sair, vai jogar para caramba em outro lugar e tal. Eu acho que está sendo feito, pelo menos, esforços, só que os números do futebol, a gente não está acostumado com isso. Outros esportes, eles trazem um pouco mais isso, mas às vezes a gente quer, se eu quero ficar em algum lugar, você precisa, de certa forma, abrir mão para também ter esse benefício de estar nessa camisa, com essa torcida. Eu acho que é válido. Cada um está no seu jogo e está todo mundo no seu direito. Mas eu tenho gostado da maneira do Landim levar. Tentar um contrato mais longo, que é o desejo dele. O Flamengo também não está abrindo mão do Gabriel. Não, porque já é um ano o Flamengo não é pouco tempo, um ano e meio, já que o rendimento não justifica essas pretensões. E o Flamengo ainda está dando um ano de contrato para ele a mais, né? Gera mais dúvida. Um ano de contrato a ele, com valores altos, com aumento salarial em relação ao que ele ganha hoje. Então, assim, se o Gabigol tem a certeza, né, tivesse na cabeça dele a certeza, olha, eu vou voltar a jogar tudo que eu sei. Tem um erro de condução só no processo, em dado momento, né? Porque qual é? Os representantes do Gabigol afirmam que em dado momento, e não faz tanto tempo, houve um aperto de mão. Acertado verbalmente ali um acordo. E aí é ruim, né? Porque aí é um erro de condução, ainda mais quando você está lidando com um jogador desse tamanho. Mas ao mesmo tempo, agora, houve uma mudança o Gabigol... no... Mas é ruim se você acertou, né, Felipe? Mas, Alex, ao mesmo tempo, no meio do caminho, houve uma queda de produção muito alta. Mas o Gabigol, fora os eventos, o Gabigol acrescentou ao roteiro alguns eventos absolutamente indesejáveis, né? Sim. Da questão do doping, que tem a ver, questione-se ou não o rigor da punição, tem a ver com uma conduta dele que não foi das melhores, teve a questão da camisa do Corinthians, enfim, uma série de questões. Eu acho que é por aí, então tá todo mundo na sua aí. Seguinte, deixa eu dar a provável escalação do Flamengo para esse jogo aí contra o São Paulo. Escalação essa que deve ter Gabigol no início do jogo, né? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, os dois zagueiros, e o Vinha na lateral esquerda. Meio campo com Alain, Léo Ortiz, né? Ali como volante. Matheus Gonçalves, Gabigol fazendo aquela função atrás do centroavante. E o Bruno Henrique voltando ao time, né? No ataque, Carlinhos, que fez gol e tudo mais no outro dia aí. Então, essa deve ser a escalação do Flamengo, né? Vocês estão percebendo, com o descanso de vários titulares. Qual é a observação, Mansur? Observa, assim, eu não tenho formação nem conhecimento de... Só para dizer que Luiz Araújo e Pedro estão suspensos. Estão suspensos. Além de... E o Cebolinha... É o famoso descanso trabalhando, porque eles vão treinar, mas descansa a cabeça do jogo. Importante dizer que eu não tenho formação em educação física, conhecimento de fisiologia. Aí você erra. Conhecimento você tem. E não tem os dados dos jogadores, né? E admito que o calendário, ele é inexequível para você repetir escalação a cada 3 dias, ainda mais do que vem por aí. Agora, quando você olha para a escalação, eu sei que o jogo com o Palmeiras tinha um enorme apelo com a arquibancada, que para quem estava no Maracanã, aquela vitória foi um momento de enorme alegria para o torcedor, mas se você olha para um jogo de Copa do Brasil, vê aquela escalação, e num jogo contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, numa rodada em que você está muito próximo na sua disputa com o Botafogo, podendo eventualmente, o Palmeiras faz um jogo que é difícil no Beira-Rio com o Inter, e que o Flamengo pode até tentar um aumento de distância. Quando você olha a escalação que entrou na Copa do Brasil e olha a escalação que entra no Campeonato Brasileiro, eu não consigo enxergar nada diferente do que uma inversão de prioridades. Para mim, a competição mais nobre do calendário é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o que dá maior legado esportivo para um clube, é a taça mais importante e é aquela que, do ponto de vista doméstico, times com o maior orçamento, e ninguém tem um orçamento maior do que o Flamengo, precisam perseguir como prioridade. Você
o preço da vitória, a vitória sobre o Palmeiras deve, certamente, imagino, deu enorme alegria ao torcedor do Flamengo. O preço dela não pode ser sacrificar o campeonato mais importante, que é o brasileiro. Para mim é uma inversão de prioridade. Eu acho que na cabeça do Tite ele não está sacrificando, né? Eu acho que na cabeça dele... Gente, é uma escalação diferente. Se amanhã ele tivesse uma final de Libertadores e um time mais próximo do que jogou com o Palmeiras, ou esse? Não, claro. Não, lógico que o time titular dele hoje é outro, mas pelo nível dos jogadores, né, Mansur? Que é um negócio... Essa é a questão. Ele tem o meio-campo tá... Esse time é capaz de ganhar de qualquer outro. Você tem o meio-campo que é bem esvaziado em termos de características dos jogadores. O Gabigol fazendo essa função por trás já uma acomodação que não é tão simples. O Matheus Gonçalves, que voltou a ter minutos só durante a Copa América, é um jogador que está com pouca rodagem nesse momento. O Bruno Henrique está voltando de lesão. Enfim, é uma escalação que sacrifica o jogo. Sim, ao mesmo tempo eu acho que ele pensa assim, imagino eu, né? Olha, o jogo contra o Morumbi seria difícil, né? O jogo contra o São Paulo no Morumbi seria difícil em qualquer situação. Perder pontos no Morumbi é normal. Talvez seja um momento de descansar os jogadores, pensar na Copa do Brasil. Acho que o Flamengo não esconde ninguém, quer ganhar tudo no ano, né? O Flamengo tem a intenção, pelo menos, de ganhar tudo no ano, as 3 competições que joga. É uma realidade difícil, mas possível para o elenco que o Flamengo tem. Eu acho que esse campeonato vai ser decidido salvo uma grande surpresa, por 2, 3 pontos. O problema é que todo mundo poupando, né, Mansur, também, né? Os adversários também estão fazendo... Por isso que eu acho que por isso que eu acho que em algum momento você tem que estabelecer uma prioridade. E a prioridade tem que ser do campeonato mais importante. A minha forma de... É uma questão conceitual, uma discussão conceitual. Para mim, para os clubes de grande orçamento, é Campeonato Brasileiro e Libertadores como prioridade. A Copa do Brasil, se vier como um bônus, ótimo. Mas nesse calendário que te obriga a fazer escolhas, eu questiono quando a escolha não é pela principal competição do calendário brasileiro. E nesse lado, mesmo tendo Carlinhos e ele vindo fazer gol, o Gabigol, como antes ele queria jogar mais como 9, né? Que ele acaba sendo hoje um segundo nesse time, na verdade, sem entrar. Ele acaba optando por ele. Ele não vai ser o meia, né? É o segundo atacante, flutuando. O Matheus também não é aquele cara que fica lá, pé na linha, até porque você tem o Wesley passando, né? E a questão do Bruno também, que não é só para ficar lá aberto, mesmo que jogue o Rafinha, que não é aquele cara que vai fazer 15 passagens, 20 passagens, mas a questão do Gabigol realmente ser esse segundo atacante para tudo que estava sendo desenhado a princípio, né, que de repente pega, mas que é ainda um belo time. Agora, se você pega realmente, você escala um time desse e não dá certo, aí vem o que o Mansur está falando, parece que você está abrindo mão. Lógico que não é a ideia dele, do Flamengo, de ninguém, né, que todo mundo entenda isso. Mas é natural do torcedor ele julgar dessa forma, né? Mas porque esse time reserva, entre aspas, do Flamengo é espetacular. É muito forte, né? Vamos fazer o seguinte, Juro que é rápido. Antes da gente sair do assunto do Flamengo, só mandar um abraço e toda a força para o Adílio. É verdade. Boa lembrança. Pessoa espetacular, além de ter sido um grande craque do Flamengo, um jogadoraço de futebol, uma pessoa espetacular, de uma gentileza incrível, está aí na luta, na batalha, vai se recuperar se Deus quiser. Fala, meu povo, se inscreve aí no canal e deixa aquele like maravilhoso. Vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Do Mengão aqui, ó. Comenta aí, deixa teu comentário.